Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui para fazer uma das coisas que eu mais amo fazer aqui nesse canal, que é resenhar livros. Especialmente quando é uma leitura que mexe muito comigo, que tem uma trama legal, uma história inteligente, como essa mais recente leitura que eu fiz, que é esse livro aqui, Mentirosos, da A. Lockhart. O livro ele foi lançado em 2014, mas eu só li recentemente. Eu fiz até um vídeo falando sobre as minhas comprinhas na Black Friday. E esse foi uma delas. Então assim que chegou eu já logo devorei o livro, porque já tinham me falado muito bem da trama, já tinha lido várias indicações falando que era uma história muito empolgante, que era uma história que tinha uma reviravolta interessante. E eu não me arrependi. Tem muita coisa legal nesse livro, eu vou falar um pouquinho dele sem spoilers. E me surpreendeu algumas coisas eu já não gostei tanto, então vamos conversar um pouquinho sobre essa obra e falar o porquê que ela tá tão hypada, porque tem tanto hype em torno dela. Pra quem conhece literatura jovem, esse novo tipo de suspense atual, provavelmente você já ouviu falar do livro Mentirosos e eu vou falar o porquê disso tudo em torno dele. Como eu comentei, Mentirosos foi lançado em 2014, é o segundo livro da autora norte-americana A. Lockhart, e assim que foi lançado nos Estados Unidos, ele explodiu de sucesso e já logo na sequência, no mesmo ano, a editora seguinte comprou os direitos e já publicou no Brasil também em 2014. Ela já tinha um livro em 2013 lançado, que também foi publicado pela editora, e tem depois mais dois outros livros que também saiu pela seguinte, mas o mais conhecido dela é o livro Mentirosos. O livro conta a história de uma família muito rica fictícia dos Estados Unidos, a família Sinclair, que é formada pelo pai, a mãe, o patriarca e a matriarca, as 3 filhas dele, que já são adultas, casadas, e os 7 netos. E aí toda a temporada de verão, isso desde que as filhas são pequenas, eles vão passar a temporada numa ilha exclusiva, particular da família. E nessa ilha, eles vivem uma realidade que acaba não sendo a deles. Então, assim, a família inteira, ela é totalmente separada, cada um mora num estado e tudo mais. Porém, na época do verão, eles se juntam nessa ilha, onde existem 4 casas, que é dos pais e cada uma para as filhas ricas, né, deles, com seus filhos. E aí, toda a temporada de verão, eles passam ali e passam por vários conflitos familiares e tudo mais. O livro ele é dividido em 5 partes. As primeiras partes são basicamente para explicar, descrever os personagens. Então, de cara você passa a conhecer os Sinclairs, que são aquele padrão básico de beleza, de riqueza, de elite. Eles são brancos, loiros, bem loiros, se sentem acima de muitas pessoas, apesar disso ser um pouco velado. A gente percebe no livro, e eu acho que isso é o ponto mais legal do livro, Mentirosos, a crítica social velada. Então, assim, todos os personagens que estão ali, eles têm um pouco de preconceitos de alguma coisa. Então, preconceito por pessoas estrangeiras, preconceito por pessoas negras e, enfim, pessoas pobres. Então, qualquer pessoa que não esteja no padrão da família Sinclair, a família perfeita, elas são sempre esnobadas de alguma forma, mesmo que seja de uma forma sutil. Então, no começo você até demora um pouco a perceber, embora a personagem principal já te entregue isso de cara. Os Sinclairs são perfeitos, mas nem tão perfeitos assim. Falando então na personagem principal, todo o livro ele é narrado pela Candace, que é a primeira neta dessa família inteira. Então ela é a 3ª geração dessa família. Então a Candace, ela tem... No começo do livro ela tá com seus 14, 15 anos, e ao longo da trama a gente vai descobrindo mais coisas que foram acontecendo. E a Candace, ela é uma narradora não confiável. Por quê? Porque várias coisas ao longo do livro acontecem e tudo que a gente descobre na trama é através da visão dela. Então nem tudo você pode acreditar a ferro e fogo. E eu acho que isso é muito legal. Desde o começo a gente é apresentada a Candace e a todos os outros personagens aos olhos dela. Então todo mundo que tá ali a gente conhece através da visão da Candace, sobre o que ela pensa sobre eles. Então será que tudo é isso mesmo? Será que é tudo isso que ela tá narrando mesmo? Isso é bem bacana. O enredo da trama em si fala sobre essa visitação da família à ilha, que é um pouco de fuga da realidade deles, que eles vivem ao longo do dia a dia nos Estados Unidos.
E especialmente de um incidente que aconteceu no verão dos 15. Porque assim, a cada ano que esses primos, né, que essa terceira geração da família passa na ilha, então a cada verão eles chamam de acordo com a idade deles. Então, o verão dos 15 é o verão em que a Candace tem 15 anos. E nesse momento acontece um incidente que até então a gente não faz ideia do que se trata. A gente só sabe que a Candace teve um trauma de alguma forma e ela foi encontrada sem roupa no mar, quase afogada, tinha batido a cabeça e tudo mais. E aí, depois disso ela passa a ter alguns problemas de dores de cabeça, de memórias perdidas, memórias seletivas, e ela esquece completamente o que aconteceu no verão dos 15. E aí ela passa 2 anos sem voltar para a ilha por causa desse trauma, e a família dela parece protegê-la de alguma forma de tudo aquilo que aconteceu. Então muita gente não responde ela através das redes sociais, inclusive os primos que ela tem muito contato, e ela começa a perceber que tem alguma coisa errada. E aí esse é o plot da trama. Então esse é exatamente o que a história mostra pra gente. Além da Candace, a gente tem como protagonista também os outros 3 personagens que fazem parte dessa patotinha, desse grupinho da Candace, que são as pessoas que têm a mesma idade dela, que é o primo dela, mais velho, o John, a prima dela, Miriam, e um amigo da família, o Get, que na verdade ele é sobrinho do namorado da mãe do John, ou seja, da tia da Candace. Tá tudo entre família. Só que o Get, ele é completamente diferente dos demais Sinclairs. Porque o Get, ele é descendente de indiano, então ele tem uma pele mais escura que os Sinclairs. Ele não tem a mesma condição financeira que eles, muito pelo contrário. Ele é uma pessoa batalhadora, que busca pelo que ele realmente quer. E isso é visto de uma forma um pouco ressabiada pelos Sinclairs. Embora, como eu comentei no começo, esse livro ele é cheio de preconceito velado. Então, em momento nenhum, alguém chega e claramente, explicitamente, fala isso pro personagem. Mas ao longo da trama, a gente vai sentindo aquela tensão entre os personagens mais velhos e os mais novos, especialmente o Get, por ter essa diferença social. Inclusive, o tio dele, que também é descendente de indiano e tudo mais, apesar dele ser rico, ele namora com uma das Sinclairs. Então, os conflitos estão sempre ali, mesmo em segundo plano. Então, é legal ver isso, essa questão. Tanto é que tudo que a gente vê no livro está acontecendo dentro da ilha. Basicamente, 99% do que acontece no livro está acontecendo dentro da ilha. E a ilha, lembra que eu comentei que é um cenário paralelo? Lá eles têm uma vida completamente diferente, uma vida muito mais perfeita do que eles têm fora da ilha. Então a gente não conhece aqueles personagens de verdade, a gente conhece aqueles personagens no momento do verão. A gente conhece aqueles personagens enquanto eles estão ali na ilha. Então, diversas coisas que às vezes vão acontecendo no livro me perguntavam, mas será que é isso mesmo? Será que esse personagem é assim mesmo? Porque, como eu comentei, a Candace é a narradora e ela não é uma narradora confiável. Então isso vai te instigando, sabe? Ao longo da trama isso vai te pegando de uma forma que impressiona. Especialmente por causa do dom narrativo da autora. A Ila Lockhart é uma autora que eu vou buscar mais livros dela, porque eu realmente gostei muito da forma que ela narra. Ela descreve as coisas sem muito entrar em detalhes, tornando a leitura cansativa. Muito pelo contrário, ela te ambientaliza de tudo que está acontecendo na trama, mas de uma forma tão rápida, tão sutil, tão leve, que você realmente se sente no meio da história. E além disso, ela consegue a cada final de capítulo te deixar um gancho, sabe, amarrar alguma coisa que sempre te dá aquela vontade de vou ler mais um pouquinho, vou ler mais um capítulo, vou ler mais uma parte. E como eu comentei, o livro é dividido em 5 partes. Então a cada novo término de parte, uma nova coisa acontece, uma nova novidade acontece, e a gente sempre fica muito instigada a entender o que está acontecendo. A questão social do livro, como eu comentei, é uma das coisas importantes na trama, especialmente a condição de briga financeira, porque a gente está falando de uma família muito rica que tem 3 herdeiras inicialmente, né, que são as 3 filhas. E as 3 filhas buscam a atenção dos pais, buscam a atenção da família de uma forma geral, se destacar. Por quê? Porque eles querem ser um dos herdeiros, ou no caso, o principal herdeiro. E a Candace é a neta mais velha, né? Então, no final das contas, basicamente tudo iria para ela. Então isso também é um fator importante a se levar em conta. Apesar dela não entender, às vezes o que me incomoda um pouco na personagem, isso é um pouco chato quando a gente
tem um único narrador, um único ponto de vista. Que se você não gostar de alguma coisa do personagem, tende a você não curtir 100% aquela história. Isso às vezes me acontecia. A Candace, ela é uma personagem que ela tá passando por um trauma, ela não tem consciência sobre muita coisa da vida dela, até porque ela perdeu a memória temporariamente, e você fica na dúvida sobre muitas coisas dela. Você questiona muitas vezes o caráter dela, a forma dela de ver o mundo, as coisas que ela vê. Isso às vezes me irritava. Sabe aquela personagem principal que às vezes te irrita? Isso até é um ponto negativo na história. Eu queria uma personagem um pouco mais forte, um pouco mais decidida. Ela é bem sofrida, mas também pudera, né? Ela tem seus problemas. Mas ainda assim, tem certos momentos que incomoda. Mas supera isso, porque vale a pena, porque o livro realmente é bem legal. O livro, além dele ser um suspense, ele também tem uma questão de investigação, como se fosse uma investigação policial. Porque a Candace começa a buscar bastante informação sobre o que aconteceu durante o verão dos 15 anos, que ela só volta para a ilha 2 anos depois, e ela consegue captar algumas pistas, algumas dicas com relação a ação, a forma de reagir de algumas pessoas. Então, eu acredito muito que esse livro vai agradar fãs de livros de investigação policial, suspense. Eu, como uma fã desse gênero, gostei demais. E outro tipo de pessoas que vão gostar do livro Mentirosos, com certeza, é fãs de Young Adults, né? Que é o livro para jovens adultos, o livro mais para o público juvenil. Por quê? Principalmente porque os 4 protagonistas, essencialmente, né? Os 4 protagonistas são adolescentes. Então, além de toda essa questão desse drama familiar, dessa investigação do que aconteceu nesse trauma que a Candace teve, você tem também todos os outros problemas adolescentes. Então, você tem também a questão do romance juvenil, do primeiro amor e tudo mais. Então, é uma mescla de muitos gêneros, por isso que eu acho que esse livro também fez bastante sucesso nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, porque ele agradava muita gente. Então, você que gosta de um gênero específico e também curte um outro, somando tudo isso, o livro ele acaba captando vários públicos e tudo mais. E uma coisa que já tinham falado pra mim desse livro é que ele tem um plot twist muito legal. Na verdade, assim, como eu já comentei em alguns outros livros, eu tenho uma bronca muito grande quando chegam pra mim e falam assim, olha, esse livro tem um baita plot twist, ou seja, tem uma baita reviravolta. Você tá acompanhando a história achando que é uma coisa e do nada, no final do livro, no meio do livro, alguma coisa acontece e aquilo dali muda completamente. Isso também acontece em filmes e tudo mais. E esse livro tem isso. E por que isso me irrita? Porque as pessoas vão criando vão falando isso pra mim, eu vou criando teorias. Então eu fico pensando assim, aconteceu tal coisa, então é isso que vai acontecer, sabe? Tá acontecendo isso daqui na trama, é porque mais na frente vai acontecer tal coisa. Então eu crio 1000 possibilidades. A chance de que o autor consiga me fazer realmente surpresa, que me deixe surpresa com a reviravolta do livro, fica muito mais difícil, né? A chance muito remota, porque eu já fui criando 1000 teorias. Quando o autor realmente consegue me surpreender, apesar de eu criar 1000 teorias, realmente o livro é top. Isso geralmente acontece comigo com a Agatha Christie. Fica a dica de uma excelente autora que sabe fazer plot twists como ninguém. Mas no caso do Mentirosos, da A. Lockhart, como já tinham me falado que existia essa reviravolta, eu acabei não sendo pega de surpresa, porque eu já imaginei o final. Então, tente, para você apreciar essa obra de uma forma muito mais legal, muito mais intensa, apreciá-la da forma que realmente a autora queria que você curtisse, não fique criando teorias, sabe? Se jogue na história. A história é muito legal e realmente o final é surpreendente. É só você não ficar criando teorias e é tudo muito amarrado na história. Então é um livro que realmente vale a pena pela questão de ter uma boa história, ter um bom roteiro, né? Um desenvolvimento de toda a trama, ter bons diálogos, né? Aqueles diálogos bestas, sabe? Pelo contrário, é uma história que flui e flui muito bem e tem uma trama muito inteligente que tem um final muito bacana. Então isso que é legal, amarrou tudo de uma forma bacana. Então se jogue nessa leitura, tenho certeza que você vai gostar. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa seu comentário, diz o que você achou desse vídeo, achou dessa resenha. Se você já leu o livro Mentirosos, comenta pra mim também o que você achou. Eu adoro trocar informações, trocar experiências, adoro muito. Especialmente de leitura, que é uma coisa que eu amo fazer.
Então, se você também gosta de outros vídeos assim relacionados à cultura de uma forma geral, como livros, seriados, filmes e afins, se inscreva aqui no canal, tá cheio de vídeos assim. Eu vou procurar em 2020 trazer mais conteúdo ainda, porque é uma coisa que eu realmente gosto, é uma coisa que me distrai e me dá mais ânimo de continuar lendo, continuar assistindo coisas boas para comentar. Então, isso que é muito bacana. É uma coisa que eu pretendo continuar fazendo e com mais frequência. Então, se você gosta, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada. E é isso. Me siga também nas redes sociais, vou deixar tudo aqui embaixo marcadinho e a gente vai trocando essas ideias, essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.